Bom dia, gente. Eu estou trazendo um assunto aí, multiplicação de matrizes. Nós temos aí a matriz A, né? Eu vou colocar aqui a matriz A, né? E temos aqui a matriz B, certo? Nós já aprendemos que as matrizes, elas devem ser representadas sempre por letras maiúsculas. Então, quando eu falo matriz A, o A maiúsculo, matriz B, o B maiúsculo. Agora, os elementos da matriz ou das matrizes, né? Por exemplo, os elementos da matriz A, aí eu posso falar A, I, J. Os elementos da matriz é formado por A e J. E nós já sabemos que se refere a linhas e J coluna. Então nós temos os elementos da matriz A, não é? O 2 é meu A11, o 0 é meu A12, esse 1 aqui é meu A13. Então, quando eu represento os elementos, eu represento com a letra minúscula. Mas quando eu determino a matriz A, letra maiúscula, os elementos A11, eu estou me referindo aos elementos, que é a formação do número de linhas e coluna. Eu identifico linha em coluna, aí são os elementos. Aqui prontamente eu tenho A21, A22 e A23. Ou seja, alguns matemáticos às vezes colocam uma vírgula entre um e outro, né? Mas pode também representar A23 ou pode representar A2,3 separando a opcional. Eu prefiro representar assim. Quem é meu A11? Eu já sei que sempre é o I representa a linha. A primeira linha do caderno, sempre no sentido horizontal. A linha no caderno é formada no sentido horizontal. Primeira linha e primeira coluna. Nós já aprendemos que a linha, ela vem esse primeiro número aqui, 1, primeira linha, segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Já a coluna não, Primeira coluna, finaliza tudo com 1. Segunda coluna, finaliza tudo com 2. Terceira coluna, finaliza tudo com 3. Então, nós temos aqui, quando nós realizamos a multiplicação de matrizes, nós temos que estar ciente de uma coisa, que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Perceberam? Ou o número de linhas igual ao número de colunas, tanto faz, tem que ser igual. Então aqui eu tenho nós temos número de colunas, né? Olha aqui, 1, 2, 3 colunas, né? Aqui é uma coluna, A11 e A21. A segunda coluna, A12 e A22. A terceira coluna, A13 e A23. Então nós temos 3 colunas. E nós temos quantas linhas? A11, A12, A21, A22, A31, A32. Nós temos 3 colunas, A11 e A21 formam a primeira coluna, A12, A22 formam a segunda coluna, A13, A23 formam a terceira coluna. E nós temos quantas linhas? 13 linhas, ou seja, 3 colunas e 13 linhas. Quem é que forma a primeira linha? A11 junto com A12. Quem forma a segunda linha? Quem forma a primeira linha? A11 e o A12, né? Que é 4 e o 3. Quem forma a segunda linha? A21 e A22. Quem forma a terceira linha? A31 e o A32. Então são coisas que nós temos que estar atentos, né?
Matriz A. Quem é a matriz A? Quando eu falo matriz A, letra maiúscula. Os elementos da matriz A, letra minúscula. Quem é o primeiro elemento? O A11, o A12. Lembrar que sempre o primeiro número eu estou me referindo à quantidade de linhas, né? A11, primeira linha. A21, segunda linha. O segundo número eu estou me referindo à quantidade de colunas. A12, segunda coluna. A22, segunda coluna. A23, terceira coluna. E a linha, segunda linha. O primeiro número eu estou me referindo linha. A23 começa com 2, segunda linha. A32, terceira linha. A32, segunda coluna. Então, primeiro número, linha. Segundo número, coluna. Então, como é a multiplicação? A multiplicação é coluna vezes linha ou linha vezes coluna. A outra coisa, vocês podem observar isso também, a representação de matriz através de colchetes ou de parênteses. Então, o que é que eu faço? Primeiro eu faço isso, olha. Linha vezes... Se o número de colunas é igual à quantidade de linhas, então eu posso fazer a operação. Linha vezes colunas. Duas linhas e 3 colunas. Duas linhas e 2 linhas, não é? Ou 3 colunas. 2 linhas. Eu tenho 2 linhas, na verdade, 3 colunas. Aqui eu tenho 3 linhas. 1, 2, 3 e 2 colunas. Então, qual é a ordem das matrizes? Sempre começa por linha. Eu tenho quantas linhas? 2. Coluna 3. Tenho 3 colunas. Então, essa matriz é de ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Já essa matriz aqui é de ordem... Eu tenho quantas linhas? 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Ordem 2 por 3, ordem 3 por 2. Primeiro é o I, segundo é o J. 2I, 3J. 2 linhas, 3 colunas. 3I, 2J. 3 linhas e 2 colunas. Sempre é o I e J. Você segue as letras da alfabeto. Primeiro vem o I, não vem o J para depois vir o I. Então eu faço esse por isso. 2 vezes 4. Pronto. Essa primeira linha será vezes a minha coluna. 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então eu faço o quê? 2 vezes 4, 0 vezes 1 e 1 vezes 0. Então eu fiz a operação minha primeira linha vezes minha primeira coluna. Agora eu vou fazer minha primeira linha vezes minha segunda coluna. Aí eu venho, olha, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 mais, olha, primeira linha vezes a segunda. 0 vezes 2, certo? 0 vezes 2 mais 1 vezes 6. Percebeu? Então minha primeira linha como ficou formando? 2 vezes 4, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Minha segunda linha é 2 vezes 3, né? 0 vezes 2 e 1 vezes 6. A mesma coisa, já resolvi a primeira linha, vou para a segunda linha. É minha segunda linha, é minha primeira linha com todo mundo, com minha primeira coluna, depois minha primeira linha com minha segunda coluna. A mesma coisa eu vou fazer aqui, minha segunda linha com minha primeira coluna, depois minha segunda linha com minha segunda coluna. Então eu faço 5 vezes 4,
mais, né? 3 vezes 1, né? 5 vezes 4, mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 0. Primeira aluna, segunda coluna vezes a primeira linha. Agora eu vou utilizar a minha segunda linha vezes a minha primeira coluna. Agora eu vou utilizar a minha segunda coluna vezes a segunda linha. Então faça 5 vezes 3, venha 3 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 2 vezes 6, né? Já vou colocar 2 vezes 6. Pronto. E aí vou colocar meu sinal de igualdade aqui e apenas fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 1 vezes nada é nada. 1 vezes nada é nada. Tudo é nada. Então eu já sei que é 8. 0 vezes nada é nada. 1 vezes nada é nada. Então 8 mais 0 mais 0, 8. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 3, 6. 2 vezes nada é nada. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais nada, 12. Aqui é 5 vezes 4, 20. Aqui é 20. 3 vezes 1, 3. 2 vezes nada é nada. Então 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23. Né? Eu faço 5 vezes 3, 15. 3 vezes 2, 6. 15 mais 6, 21. 2 vezes 6, 12. 21 mais 12, 33. Prontamente nós resolvemos o X da questão. Perceberam bem, gente? Então tem que estar atento, né? Que às vezes um detalhe, às vezes você esquece. Linha vezes a coluna. 2 vezes 4, 0 vezes 1, 1 vezes nada. Primeira linha vezes a segunda coluna. 2 vezes 3, 0 vezes 2, 1 vezes 6. Aí eu vou para a segunda linha. 5 vezes 4, 3 vezes 1, 2 vezes nada. Né? Aí eu fiz a operação da segunda linha vezes a primeira coluna. Agora eu vou utilizar a segunda linha vezes a segunda coluna. 5 vezes 3, 3 vezes 2, 2 vezes 6. E aí fizemos a operação. Encontramos meu A11, 8. Meu A12, 12. Meu A21, 3. Meu A22, 33. Então, se perguntasse assim, qual a ordem dessa matriz aí? Então, prontamente é 2 por 2. Em outras palavras, trata-se de uma matriz quadrada, né? A mesma quantidade de linhas que nós temos duas linhas. O A11 e o A12, que são formados pelos números 8 e 12. A segunda linha, A21 e A22, formado pelos números 23 e 33. A primeira coluna, o A11 e o A21, 8 e 23. E a segunda coluna, A12 e o A22. E aí, o A12 por coincidência é 12 mesmo. E o A22, 3. Lembrando que sempre o A11, primeira linha, o segundo número 1, primeira coluna. A12, primeira linha, segundo número, segunda coluna. E assim, consecutivamente. Então é a prática. Às vezes você demora muito. Acontece às vezes você se atrapalhar um pouquinho. Mas aí, quando você demora muito de fazer a questão, às vezes, mas aí você vê logo. Tá sempre atento, né? Qual é o segredo da matemática? É você fazer a questão e revisar. Porque às vezes até na hora da operação, né? Um momento de vacilo, você mesmo acontece você se perder na questão. Por isso que está sempre revisando. Por mais que você tenha noção em matemática, mas todas as vezes que fizer, não se preocupe, revise a questão. Um detalhe, você erra tudo. Tá ok, gente? Brigadão e até a próxima.